Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no Café Live, um programa de iniciativa do Centro Acadêmico de Filosofia Leonel França, aqui da PUC do Rio de Janeiro, com o apoio do nosso Departamento de Filosofia. Eu sou Aloan Rosário de Oliveira, sou o presidente do Centro Acadêmico para o ano de 2023. Nesse episódio do Café Live, nós vamos conhecer o NUPEM, que é o Núcleo de Pensamento Moderno, aqui do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro. Queria agradecer a vocês, o grupo, por estar aqui reunido e se dispor, né, a nos atender aí para conhecer esse núcleo de pesquisa aqui da PUC. O que é o NUPEM? Quem que pode responder o que é o NUPEM? Bom, o NUPEM ele começa de uma inspiração, assim, né, numa primeira ideia, foi uma inspiração que foi que aconteceu numa recepção dos alunos, né? O professor Renato Matoso, aqui do departamento, disse o seguinte, né, que um doutorado não é só uma tese, mas outras coisas, e aí alguma coisa veio na minha cabeça de criar ou tentar propor um grupo de pensamento de filosofia moderna que abarcasse várias frentes, né? Obviamente que isso foi só uma ideia, eu fui conversando com os outros professores, com os colegas, o Irã, como ele vai falar agora há pouco, já tinha um grupo com o professor, ex-professor da instituição Maxime Roveri, um grupo de Spinoza, e nós fomos conversando, né? Eu entrei em contato com o Irã, com outros professores, com o professor Edgar José, que foi meu orientador, e a ideia foi se construindo aos poucos, né? As pessoas foram comprando, vindo aos pouquinhos, então com muito esforço, com muita dedicação, boa vontade dos professores e dos colegas, foi se desenhando, né, o que depois virou o NUPEM, mas que nem começou com esse nome, né? Eu acho que esse nome apareceu, sei lá, mais de um ano depois, o grupo mais ou menos formado, né? Então, é dessas coisas que acontecem assim, meio sem muita Pretensão, talvez, né? Houve muita inspiração, houve apoio do departamento, dos colegas, e aí juntos todos, né, obviamente, isso que era só uma ideia virou algo que agora caminha com as próprias forças, com outros integrantes, com uma dinâmica própria, né? Esse que vos fala, Jefferson Teodoro. Eu me doutorei aqui na PUC do Rio, né, em 2022, e esse é um pedacinho da minha história aqui. Bom, os objetivos. Quem que vai falar sobre objetivos? Quais os objetivos que temos agora no núcleo? Acho que eu posso falar sobre isso, Alô. Tá bom. Meu nome é Clara Castro, eu sou professora de Filosofia Moderna no departamento. Eu entrei aqui no finalzinho de 2021 e também entrei no NUPEM, comecei a atuar no NUPEM no finalzinho de 2021. Então não conheço toda a história do NUPEM, que é toda essa história que o Jefferson contou. Ela começou em 2018, né? Então esses 4 anos eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém aqui do Rio, então estava em outro lugar. Mas esses últimos 2 anos, né, principalmente o nosso objetivo tem sido trabalhar as pesquisas individuais dos seus integrantes, então ajudar os integrantes a desenvolver as suas pesquisas, a gente lê os textos os capítulos de tese, os artigos, projetos, textos acadêmicos que os integrantes escrevem e analisa, dá umas dicas, mostra como pode ser melhorado, faz perguntas, enfim, coloca em discussão a pesquisa dos integrantes. Isso é uma coisa que o NUPEM não fazia antes, e a gente manteve também uma coisa que o NUPEM fazia antes, que era organizar palestras, organizar conferências de docentes. Então a gente está trabalhando dessas 2 formas, né? O objetivo seria a gente entrar em contato com esses docentes que estão desenvolvendo suas pesquisas, conhecer as pesquisas na área de filosofia moderna de docentes de várias instituições, tanto nacionais quanto estrangeiras, e daí com o objetivo mais fechado dentro do grupo, ajudar os integrantes a desenvolver as suas próprias pesquisas, a, enfim, refinar, melhorar suas próprias pesquisas, porque a atividade de pesquisa às vezes é muito solitária. Uhum. A gente fica sozinho no nosso quarto, na biblioteca, no escritório, e não conversa com ninguém, não discute com ninguém. E essa falta de colaboração, essa falta de diálogo, ela acaba sendo
maléfica, tanto para o desenvolvimento das nossas ideias, quanto até para a nossa saúde mental, né? Que a gente acaba ficando muito solitário. Então, o propósito de desenvolver a pesquisa em colaboração, né, num grupo maior, de fazer essa troca de ideias, tanto entre os próprios estudantes, quanto com pessoas externas à instituição, à PUC-Rio. Mas o NUPEM, ele tinha outras atividades, não sei se Jefferson, Irã, se vocês não gostariam de falar das atividades que eram feitas antes de 2022, né? Porque tinham mais atividades que eram feitas, como leituras em grupo, tem alguma realização? traduções, tem mais coisas, além desse tipo de atividade que a gente está fazendo em 2022 e 2023, né? Que é a discussão das pesquisas dos integrantes e a organização de palestras. Então, vocês não querem? Assim, meu nome é Irã, eu hoje sou doutorando aqui na PUC. Eu fiz 2 graduações aqui, uma em psicologia, outra em filosofia, depois especialização em filosofia antiga, mestrado. E hoje eu também dou aula no CCE, na especialização que eu fiz um dia, especialização de antiga. E quando eu estava lá na graduação, né, eu fomentei a leitura, né, em conjunto, grupo, com outros colegas, e pleiteamos uma sala com o professor Edgar Lira, e ele prontamente forneceu uma sala para a gente, tudo presencial, era antes da pandemia, não existia isso. E a gente comprava os livros e estávamos lendo. Fizemos diversos encontros, foram 64 encontros antes da pandemia, né, nos dificultar a vida. Todos aqui no prédio Cardeal Leme. E aí, nesse meio de caminho, alguém me falou, talvez tenha sido o próprio Edgar Lira, me falou que o Jefferson estava agitando palestras e coisas assim. Então eu não sabia quem era o Jefferson, eu acho que nessa altura eu já estava na especialização, não estava mais na graduação. Aí ele falou, não, o Jefferson tal, é doutorando, papapá, ou alguém falou com ele, não sei se o próprio Edgar, outra pessoa, e nós sentamos para tomar um café, e ele já tinha a ideia de institucionalizar essas atividades. Isso nem passava pela minha cabeça. Eu queria sentar e conversar, sentar e trocar livros, assim. A gente, na escola, a gente pensa em fazer aquilo que o professor pede, né? A gente lê aquilo que o professor pede. Então, quando a gente chega na universidade e a gente encontra o que a gente gosta, né, a gente pode ir muito além do que o professor pede, né, justamente porque a gente gosta, que nem namoro, né? O momento mais triste é quando você se despede. Então a gente queria ficar e ler e estar junto, né? E a gente teve reunião, inclusive, durante as férias. Durante o carnaval, a gente foi usar a biblioteca aqui da Química. E eu lembro de uma reunião de 3 horas, nós sentados ali discutindo filosofia, eu e uns 4 alunos, já não estão mais aqui. Né? Quando o interesse se encontra, aí flui, né? A coisa flui naturalmente. Assim. Flui, exatamente. Flui e você reconhece, porque aquilo que você gosta, o outro também gosta. Sim. Então é muito gostoso estar junto, né? Tentando compreender um autor. Né? Naquela época eu contava para créditos do pessoal de graduação, porque eu estava em contato direto com o professor Maxime, que já não se encontra mais na instituição. Ele falava, Irã, a gente pode fazer com que conte créditos complementares, né, para os alunos da graduação. Contar. Sim, é importante. E aí isso atrai o graduando, né? Isso também. Então nós tivemos alunos do departamento de arquitetura, o Pedro, que ficou um amigo, né, se tornou um amigo. Teve gente do departamento de design, que foi lá estudar Spinoza. Tudo a ver. Então, aí apareceu essa coisa das palestras do Jefferson, antes da pandemia. Então nós tivemos a palestra dos professores primeiro da PUC, né, como o Danilo Marcondes, que era um professor aqui da casa, um cara sensacional, e acho que quase todos, né, passaram pela... Sim. Os primeiros palestrantes do NUPEM foram os professores da instituição, e sem eles não seria possível, né? Quer dizer, o professor Edgar José, que não está aqui também mais, todo mês fazia uma leitura, né, da Crítica da Razão Pura. Também tinha isso, né? Que é uma daquelas atividades. E o Danilo, e o Maxime, e o Edgar Lira, e todos os professores, a professora
Débora, né? Palestraram, e sem esse apoio institucional não seria, assim como o apoio dos colegas. Então tanto tem hoje, ele funciona para ter essa mesa de conversa sobre onde cada componente pode apresentar a sua ideia ou o seu projeto e está perguntando sobre a opinião dos colegas, ter, né, essa análise assim, com esse olhar, né, que pode enriquecer a cada trabalho, mas palestras também. Então, uma grande quantidade de palestras que aconteciam e palestras que acontecem ainda, né? Aí você pode falar um pouquinho sobre os Eu palestras? só queria falar uma coisa, é interessante isso, talvez para quem vai ouvir essa palestra, mais que opinião. Quando um colega nos coloca um trabalho que está fazendo, nós que já passamos por experiência de defender um doutorado no processo, o olhar nosso do grupo faz com que aquele trabalho fique melhor. Então existe efetivamente, sabe? Então assim, cada um aqui contribui com alguma, né, assertiva que vai fazer com que aquele trabalho seja uma defesa melhor. Então isso é muito importante que a professora Clara trouxe, não existia no grupo. A professora Clara trouxe e foi fundamental como atividade, assim, realmente com resultado, sabe? Perdão. Não, imagina, eu acho que fortalece demais, né? Às vezes você sozinho, você desenvolve todo um projeto, aí você só vai ver quando está defendendo, aí a mesa diz o que os olhares, né? E se a gente tem essa coisa com tantas pessoas, né, capacitadas e experientes, né? Mas e as palestras, como está o projeto de palestras, assim, de encontros, o que está planejado aí ainda para o ano 2023? Então, para 2023 a gente tem... tudo isso vai ter que ser confirmado ainda no calendário, né? Mas a princípio a gente vai ter uma palestra do professor Rony Mussolini junto com a professora Luciana Zateca. Agora não estou com o calendário certinho, mas acho que seria para setembro, se eu não me engano. Eu acho melhor a gente confirmar o calendário depois, quando a gente tiver isso certinho. Mas porque tem nomes que a gente não tem Mas o certo. importante é que nós temos pelo menos 3 palestras, mais ou menos, até o final do ano. Então nós temos uma mensal e os encontros acontecem intermediados entre as palestras. Então nós temos encontros quinzenais intercalando, né? Encontros internos, em que é um planejamento, a pessoa cujo texto vai ser submetido ao juízo, né, dos pares. Ele é enviado 15 dias antes, mais ou menos pela data da palestra anterior, e então os pares têm tempo para ler e fazer as suas questões. Essa é a dinâmica interna do grupo. A dinâmica do grupo como um todo. Certo. E aí depois desse encontro interno, passado 15 dias, tem mais um encontro, mas esse encontro é dedicado a uma palestra. Então nós planejamos as palestras desde o início do ano para acomodar o máximo possível de pessoas, né, para não perder nenhuma data e para não deixar de contemplar nenhum dos interessados em chamar aquela pessoa, né, que geralmente quem chama tem uma proximidade maior, o trabalho, né, dessa pessoa tem uma proximidade maior. O membro que convida o palestrante. Isso, e geralmente nós sempre convidamos palestrantes que de facto trabalham algum autor ou alguma temática muito afim ou mesmo idêntica à que aquele membro estuda. Então, quanto mais pessoas e quanto mais diversificado o escopo dos trabalhos, mais diversificado também o escopo dos temas das palestras. Essa que fala, Carlota Salgadinho, nossa professora aqui de Filosofia Moderna. Então, essas palestras são palestras abertas. Isso, as reuniões das palestras sempre são abertas e as reuniões internas sempre são fechadas, com alguma exceção, alguém que tenha interesse que seja próximo ou que tenha interesse em ajuizar sobre o texto, mas elas são fechadas. As únicas abertas são as palestras que sempre ficam disponíveis no nosso canal. Então, sempre público do NUPEM, graduandos ou não, né? Qualquer pessoa que tenha interesse em filosofia moderna pode assistir, na verdade, porque nós divulgamos bastante o link e fazemos questão de divulgar fora de grupos da filosofia moderna. Então, nós temos um Facebook, né, uma página de Facebook, usamos também a página do programa da pós-graduação para divulgar, e aí a quem chegar
pois serão muito bem-vindos. Mas, então é a comunidade filosófica. Acaba que na prática sempre temos mais pessoas que estudam filosofia moderna, mas é aberto à comunidade filosófica e não filosófica, quem tiver interesse. Isso aí, pré-requisito. Requisitos para participar, a pessoa que quer participar aqui. Qual é o requisito possível? Como membro interno do grupo, Sim. tem que ser interessado em filosofia moderna, tem que ter interesse em desenvolver trabalho no escopo do trabalho do grupo, então não necessariamente tem que ser da PUC, porque tem alguns membros que são de fora, tem a professora Judite, o Pedro, recentemente integrou um aluno da FISCAR, A Sofia da a UERJ. Sofia da UERJ, que talvez venha para a PUC, talvez não venha, é independente, né, dela vir para a PUC ou não, mas tem que, claro, se comprometer a comparecer com muita frequência, a ler o trabalho de outras pessoas e a comentar, né, que é exatamente o que fazem esses integrantes e todos os integrantes, né? Então, apesar da maioria das membros ser da PUC, aluna ou professora, acaba que nós também temos interesse em incluir pessoas de fora, porque todos os nossos encontros atualmente são online. Então, qualquer pessoa que tenha interesse e disponibilidade para aquele horário, aquele dia que ficou combinado pelos membros ativos do grupo, pode participar, é muito bem-vindo e, obviamente, tem direito a ser cadastrado no portal do CNPq. Se permanecer por 6 meses, 1 ano, obviamente fica registrado, né? Mediante esse compromisso a continuar, nós registramos todos os anos as integrantes novas. Isso é interessantíssimo para a Lattes, né? Isso é muito interessante, é enriquecedor para o Lattes, né? Então, além das horas complementares para as pessoas que assistem, que geralmente só interessam os graduandos, para os participantes ativos, né, para as integrantes do grupo, é interessante porque ficando vinculada a um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, isso obviamente valoriza não apenas o conhecimento da pessoa, né, que se expande, informalmente tem esse ganho, claro, mas formalmente tem esse impacto no Lattes, né? Então, mas isso implica que a pessoa participe ativamente. Lógico. Então, que ela frequente as reuniões, que ela leia os textos, que ela faça questões aos colegas, que ela esteja ela mesma desenvolvendo uma pesquisa em filosofia moderna e esteja disposta também a apresentar a sua pesquisa para os colegas e discutir com eles. Então, tem que ter ali um certo engajamento, uma certa disponibilidade para poder participar efetivamente do grupo. Do grupo de pesquisa. Eu tenho uma curiosidadezinha, assim, para perguntar a vocês 4, assim. Por que filosofia moderna na vida de vocês? posso responder? O que atraiu, por que esse ponto, a modernidade, né? Por quê? Particularmente, não foi a filosofia moderna que me interessou, foi um autor moderno que foi o Hume, e foi de maneira bem enviesada. Eu comecei a ler um autor contemporâneo, que é bastante devedor ao Hume, que é o Simon Blackburn. Eu li um livro cujo título é Ruling Passions, e esse autor, prestando o devido débito ao Hume, eu me interessei mais pelo Hume do que pela temática, claro, mas mais pelo Hume do que pelo próprio Blackburn, para escrever um trabalho no mestrado. E uma questão específica me interessou no Hume, que era a fundamentação de uma ética numa metafísica e epistemologia céticas. Então, me interessou o ceticismo, mas também me interessou uma filosofia moral edificada sobre uma metafísica e uma epistemologia céticas, né? Então, se pudermos vincular, né, se eu puder vincular esse interesse à questão da filosofia moderna, num sentido mais amplo, esse interesse se deu porque toda a filosofia moderna é permeada por um primado da epistemologia, né, da teoria do conhecimento sobre a metafísica. E, consequentemente, o ceticismo é uma questão que perpassa todos os autores, mesmo os que não se dizem céticos, né, mesmo os que tentam combater ativamente o ceticismo. Então, tem esse vínculo, claro, então eu acabo por me interessar principalmente pela temática do ceticismo moderno, mas o meu interesse na moderna foi desenvolvido de maneira muito indireta. Primeiro pela leitura, esse contato que foi mais ou menos casual, era numa disciplina de filosofia contemporânea, tínhamos que escrever um trabalho, era metaética,
me interessou o Blackburn, depois me interessou o Hume, e no Hume me interessou esse vínculo, né, teórico, que depois se expandiu para um interesse geral sobre o ceticismo, especificamente o moderno. Então, da minha parte, o interesse se desenvolveu assim. Comigo aconteceu o contrário, né, Carlota? Interessante, viu? Porque eu aconteceu o contrário. Porque eu fui levado para a filosofia quando o encantamento que eu tive ao ler Kant. Peguei, abri o livro na biblioteca, do nada, abri o livro e aí fiquei encantado com a estética transcendental, sem entender muito bem aquilo. E aí, mas eu sou doutor em Schopenhauer, né? Mas por quê? Porque eu, estrategicamente, pensei que já havia muita coisa sobre Kant naquela altura e Schopenhauer é um autor menos visitado. Schopenhauer é um autor que deve muito a Kant, né? E aí eu decidi estudar Schopenhauer, mas nunca larguei Kant, né? Minha tese tem duas coisas e tal. Então eu fui assim, digamos, atraído para a filosofia moderna depois é que eu fui descobrir que era moderno. Né? E depois eu fui chegando na moderna e tal. E aí, curiosamente, ao invés de eu escrever diretamente sobre Kant, eu fui para Schopenhauer. Né? Mas sempre nesse ambiente kantiano, sempre pensando como aquilo se faz. Né? Claro. Comigo foi parecido, mas foi com um autor totalmente diferente. Foi também um encantamento com um autor, foi o Sade, que eu conheci quando eu estava fazendo graduação em letras há muitos anos atrás. E foi o Sade que me trouxe para a filosofia, foi o Sade que me apresentou a filosofia moderna e que me trouxe para todos os autores com os quais eu trabalho hoje em dia, sobretudo de Derrida, que é meu objeto de pesquisa atual. Mas foi também um encantamento com o autor que te abriu as portas para um monte de outros autores, né? Não é uma pergunta fácil, né? Assim, eu vejo que o pensamento, a história do pensamento ocidental tem dois períodos muito, muito fortes. Um, a antiguidade, e o outro, a moderna. Né? Fui fazer minha especialização em antiga com essa questão, mas já muito ligado à modernidade, que, ao meu ver, está próximo de nós, mas esses autores, e não são poucos que são extremamente importantes. Não há uma formação bem feita se você não estuda René Descartes, se você não estuda Kant e tantos outros. Fica uma formação claudicante se você finge que eles não estão aí. Né? Não dá para ser assim. Ao mesmo tempo, eles têm um certo distanciamento de nós, ou seja, já houve um decantar daquilo ali suficiente para nós termos uma certa distância e olharmos de uma perspectiva outra que não a moderna. As diferenças entre nós são interessantes para estudar esses homens. Ao mesmo tempo, é um período que, historicamente, é incrível, porque você tem uma transformação muito grande da sociedade, com os impactos desde a Revolução Científica, a descoberta da América, Lutero com a Reforma Protestante, Gutenberg, que tem a imprensa, a Europa é mais citadinha, tudo isso junto, a queda de Constantinopla, que traz um comércio enorme e as cidades se tornam mais cosmopolitas, tudo isso junto vai chegar na modernidade num caldo que não se resume simplesmente a um processo de secularização, não é só isso. São vários processos concomitantes e essas pessoas estão pensando aí, nesse período. Então, eu acho que é um período... Eu acho que eu estou no lugar certo, porque é um período muito importante para nós pensarmos, para nós estarmos conectados a eles. São muitos nomes que se falam diretamente. Carlota falou de Hume. Hume é um nome importantíssimo se você quer estudar Kant. Né? Então há conexões uns com os outros. Né? Quando você estuda Voltaire, você vê como ele se encantou com a Inglaterra, como ele fala de Newton, como ele foi o principal divulgador do pensamento newtoniano. Então são muitas questões. Quando você entra nisso, você fala, nossa, como isso se alastra. Então isso me fascina. A sensação que eu tenho seguindo o teu pensamento, é como se fosse um champanhe ali naquele momento. Né?
tipo, Champanhe. romper uma rolha, um champanhe, uma coisa assim, né? O brilho, né? Dessa fase da humanidade, né? Então, assim, me encanta muito, me impressiona muito. E a importância, né, que impacta, evidentemente, até hoje. Mas, pessoal, eu queria agradecer demais a vinda de vocês aqui. Muito obrigado por nos atender. E se você quer conhecer mais sobre o NUPEM, você pode acessar aqui na descrição desse vídeo os links do Facebook, das redes sociais do NUPEM, mas também você pode acessar diretamente o site do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, que você vai encontrar não só o NUPEM, como vários outros núcleos de pesquisa e todas as atividades que o Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro oferece para você. Tá? Até uma outra oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. A gente que agradece.